Fala, turma, tudo bem? Mais um Conversas A3 e agora aqui do lado da Ana Rara Ferreira de Carvalho. Muito bem. Muito show, a gente tá muito animado para mais essa conversa. Não só porque é mais um Conversas A3 que a gente vai colocar histórias incríveis do mercado imobiliário, mas também que a gente vai ter possibilidade de conhecer outros mercados imobiliários, principalmente mercados internacionais, Ana Rara, olha só. De outro país, É né? muito bacana. Acho que a gente nunca conversou sobre mercado internacional aqui, hein? Acho que não. Tava sempre mercado goiano, mercado brasileiro, e agora a gente vai ter a oportunidade de conversar com essa turma incrível aqui. Primeiro a Dani, bem-vinda, Dani, diretamente de Miami ali, pousou na espaçonave aqui dentro de Goiânia. E também você, Tânia, obrigado por você estar aqui junto com a Obrigada, gente. é um prazer estar aqui. Então é isso. E aí a gente queria saber, assim, de vocês primeiro, né? Vamos nos apresentar, deixa a turma conhecer vocês. Por favor, você, Tânia, primeiro, fala de onde que você veio, aonde que você atua o mercado, só pra gente contextualizar e começar essa história legal. Sim, eu atuo em Ji-Paraná, eu sou de Ji-Paraná, Rondônia, né? Atuo lá em mercado local e internacional, que eu tenho a parceria com a Dani já desde 2014, né? Então, eu estou sempre viajando. Eu tenho imobiliária lá em Ji-Paraná, nós trabalhamos com loteamentos e também tenho esse vínculo com a imobiliária de Miami, que é da Dani, a Realty Iconic. Caramba, hein? Que chique, legal, que chique. Vamos lá, vai ser uma história incrível. E aí? E você, Dani? Bem, eu sou advogada no Brasil, sou advogada nos Estados Unidos e, obviamente, atuo no mercado imobiliário, né, da Flórida. Sou broker na Flórida e sou broker em Nova York também, né? E essa área imobiliária, ela veio como consequência, porque eu sou advogada, então eu trabalhava com alguns clientes. Então, a partir do momento que comecei a dar assessoria, eu comecei a engajar na parte imobiliária, que é uma combinação perfeita, né? O direito com a venda de imóveis, né? Que você precisa ter um conhecimento jurídico, né? Um pouquinho para contrato, para saber como que faz todo o processo. Então, foi apenas uma consequência. Entendi. Cara, eu tenho, assim, milhares de perguntas, na verdade, pra gente falar sobre Primeiro, Ji-Paraná, que eu nem conheço, assim, o ambiente, como que é lá, assim, se é propício para o empreendedorismo, como que é, se é mais loteamento, quanto também, assim, a vertente americana, como que a pessoa, você falou broker, com certeza a gente sabe que lá tem agents e quem tem brokers. Todos os agents têm que ficar abaixo de brokers. Isso. Mas aí você falou também um negócio super legal. Eu sou broker em Miami e sou broker em Nova York. Ou seja, também existem essas questões legais de cada um. E aí cada estado deve ter a sua legislação própria e tudo mais. Sim. Não só a questão imobiliária, mas toda a legislação, ela é por estado, né? Então, um exemplo, eu sou advogada de Nova York, sou broker do estado de Nova York e sou broker do estado da Flórida. Obviamente, você tem que ter anos de profissão como corretora e aí depois você faz uma prova e você vai ser broker. Isso também é muito importante quando você está fazendo um investimento, porque o cliente, ele fala assim, eu quero investir. Cada estado tem uma legislação, cada estado tem um imposto, tem uma regulamentação. Então, é muito importante também você saber que você encontrar com uma pessoa que tem esse conhecimento, que possa te instruir em relação a qual que é o melhor estado, qual que é a melhor cidade para você investir também. Da segurança. Da né, segurança, pro sim. cliente. Super legal. Bom, cara, que incrível. Mas assim, vamos lá, Tânia, vamos assim, ó, pro mercado. Vamos pro mercado onde a gente vai se conectar com a Dani um pouquinho lá na frente. Então você estava feliz lá na sua imobiliária, um dia pensando assim, o que mais que eu posso fazer, a expansão. E aí, de repente, surgiu a Dani na sua vida. Antes disso, no entanto, um dia você estava feliz na sua vida e falou, vou abrir uma imobiliária. Então vamos começar daí de onde que o mercado imobiliário veio para você. Tá, o mercado imobiliário internacional, né? Não, o nacional, você. mesmo. Sim. Bom, já é uma empresa familiar, né? Certo. Eu trabalho na imobiliária que é da família, que já abriu desde 1979. Entendi, você Então, eu nasceu já dentro da nasci imobiliária. no mercado imobiliário, né? Eu cresci. Então, eu fiz administração de empresas e fiz depois negócios imobiliários e fiz cursos voltados, né, ao mercado imobiliário.
Então, cresci nesse meio. Que legal. E aí você adaptando nesse meio, assim, quando que foi o ponto de virada? Porque eu já perguntei isso, e a gente já perguntou aqui, na verdade, para pessoas que nasceram dentro de imobiliárias familiares. Porque com certeza você teve uma opção. Ou você não teve opção de você mudar para outro ramo. Sim, não, eu fui fazer faculdade em São Paulo, estudei na FAAP e trabalhava numa multinacional lá. E daí eu resolvi voltar para realmente focar no mercado imobiliário, porque é uma área que eu gosto, né? E para seguir. Não teve jeito, tentou ir para outro lado, tentei, mas voltou. não teve jeito, né? Eu voltei porque eu quis, né? Para Ji-Paraná, e gosto muito, porque é uma cidade que está em crescimento, está crescendo muito, uma cidade nova, então tem tudo para crescer, né? E como que é Ji-Paraná? Vamos falar assim de números lá de Ji-Paraná. A população de Ji-Paraná, como que é? Tem 150 mil habitantes pelo Certo. IBGE, mas a gente fala que tem sempre um pouco mais, né? Então é uma cidade que vieram pessoas de todos os lugares, todos os estados, né? Então tem muitos paulistas, mineiros, paranaenses, tem gaúcho, tem capixaba, então assim, uma cidade que... mistura mesmo. Né, porque antigamente eles doavam, né, você tinha que ir lá, eles doavam a terra, então, para começar, né? E meu pai foi nessa época, meu pai foi em 1968, então ele começou a ir para lá, aí depois ele despertou, viu que, né, todo dia chegava gente, daí ele começou a trabalhar com uma pessoa lá que fazia na época, né, que que dava, né? Assim. E daí foi onde tudo começou. Daí ele montou a imobiliária e começou nesse ramo. E o que as pessoas assim veem em Ji-Paraná para serem atraídas para lá? Na sua visão, claro. A oportunidade de negócios. Tá. Né? Porque A oportunidade, porque é uma cidade que está crescendo, então precisa de tudo. Tá. Né? Então é uma cidade nova. Então a pessoa que quer começar, que nem, por exemplo, médicos ou em várias outras profissões, está sempre precisando, não tem todas as especializações. Então é um mercado. E é uma das amplo. cidades mais importantes do estado. É a segunda cidade, primeira capital. Ji-Paraná é a primeira cidade do interior. Caramba, e realmente assim, o que você pode dizer pra gente com relação a crescimento lá? Assim, tem algum senso de crescimento? O que cresceu por ano? Algumas coisas assim, números assim, você tem ou não? Não. Não? De cabeça agora que eu não sei te falar. Loteamentos, empreendimentos, o que tá indo para lá? Muitos prédios, tem muitos prédios crescendo ou é mais condomínio fechado e loteamento? Lá não tem muitos prédios na cidade, né? Lá o forte são loteamentos. Certo. Lá, Loteamentos sim, abertos. Lá só tinha a nossa imobiliária que fazia loteamentos, né? Meu pai fez 16 loteamentos. Aí depois fizemos uma parceria com uma empresa em Brasília, aí abrimos mais 2, 3 loteamentos, aí pronto, aí foi o boom de loteamento. Perfeito. Aí tiveram várias outras empresas que abriram loteamento e está sempre renovando. E eu não imaginava que tinha tanto mercado para loteamento. Mas olha, é incrível como a cidade cresceu. Como a cidade cresceu. E o lançamento é assim, lança e vende. Lança e vende. Lança e vende. Lança e vende. Tá. E terra ainda lá tá muito em conta pelo que você acha que vai valorizar? Ou você acha que já tá num patamar que você entende que agora vai dar uma aquietada e ajustada? Já valorizou bastante, certo, né? Mas ele continua valorizando. Continua ainda subindo. Porque lá, comparando com grandes centros, lá o valor é menor, né? Então, por isso que muitas empresas vão para lá para fazer loteamento também, né? Entendi. E aí tem polo industrial ou é mais residencial lá de Paraná? Poucos, né? Tem poucos. Porque lá o forte é o agro, né? E a pecuária. Tá. Mas tem, assim, por exemplo, as beneficiadoras, né, de arroz, aí tem indústrias grandes. Indústria não, é que beneficia, né? Então Perfeito. tem, assim, empresas grandes lá. Tânia, que incrível. E aí você, assim, preferiu se especializar na área de gestão ou você foi para a área comercial? Eu fico mais na área comercial.
comercial. Então você é aquela que busca as oportunidades, que faz acontecer ali para o cliente, que faz acontecer inclusive os próximos loteamentos que acontecem ali. Sim. As áreas, capta essas áreas, vamos estudar, fazer esses estudos. Sim, capto as áreas, vamos ver onde está o crescimento, né? E também fico um pouco na parte da gestão, né? Que daí a parte da documentação. Perfeito. Não pode cair, Não pode, né? Não, eu corro bastante atrás da parte da documentação, né? Essa parte que ela tem muita sinergia. Eu falo, essa é a parte chata. Não, e a burocratização de um loteamento é diferente, né? Então, assim, são muitos detalhes. Não é rápido, porque você depende do poder público, né, que passa por vários setores. Então, é um processo mais longo, mas eu gosto. Entendi. E aí, aonde entrou? A Dani, né? Boa pergunta. Vamos lá. Porque assim, tá confortável, tá bom, tá crescendo, sim, tá tudo, né? E aí... Então, aí a Dani é minha amiga de infância. Ela morou em Ji-Paraná, porque o pai dela é juiz, então ele passou em Ji-Paraná. Ele foi para Rondônia, né? Ele foi juiz em Alvorada do Oeste, primeiro juiz de Alvorada do Oeste, depois foi para Ji-Paraná, Vilhena, Porto Velho. E no tempo que ele ficou em Ji-Paraná, nos conhecemos, ela estudou com a minha irmã, tudo. Aí depois ela mudou de cidade, perdemos contato, e depois de muitos anos... nós nos tivemos novamente o contato em 2014, 2015, né? Uma mensagem no Instagram. Tá? Eu acho que aquela época era Facebook. Orkut. Na verdade, o ex-marido dela foi lá e procurou a imobiliária para ver um imóvel lá, para resolver uma situação. E nos reencontramos. Aí começamos a conversar. Falei, nossa... para já, né? Vamos já fazer uma parceria. Aí logo em seguida já tinha amigos que queriam comprar, daí já poucos meses eu já estava em Miami, fomos para Orlando, conhecemos os imóveis e a partir daí não parei mais. Que incrível, aí você ficou nessa ponte aérea. Fiquei. Né, através ali da Dani. E aí agora surge a Dani. Ali. E a ponte aérea é mais fácil ela ir para Rondônia, para Miami, do que viajar internamente do país, né? Olha, é mais fácil, porque eu pego Porto Velho, Manaus, Miami. E mais barato também, a passagem. É mesmo? Então... Ou seja, casou muito bem essa situação, porque as pessoas dali do agro, eles tiveram um boom também, né? E ainda está nesse momento, então precisa de diversificar. Sim. Quando diversifica, você pode falar assim, vou diversificar aqui dentro do Brasil ou vou diversificar fora. Sim. E o primeiro fora, né, do exterior, no caso, que pensa no mercado mais estável, é Estados Unidos. Sim, né? sim. Porque ainda a América Latina ainda é instável, né? Querendo ou não, toda a América Latina você não sabe qual que vai ser uma lei, uma política. Às vezes é um pouco mais difícil de apostar nesse mercado. No mercado americano, no entanto, tem uma estabilidade natural ali. E aí, quando você viu essa possibilidade, lá na época, como que estavam os preços dos imóveis quando vocês começaram a fazer? Você já estava lá há mais tempo, já conhecia o mercado? Sim. Eu fui para os Estados Unidos em... odeio falar muitas datas, mas em 1999, né? Então, eu fui fazer mestrado, eu sou advogada lá, trabalhei como advogada há muitos anos. E aí, depois, quando voltei a morar no Brasil, retornei a voltar nos Estados Unidos, fui para a Flórida e fui ser corretora, né? Só que sempre um pouquinho diferenciado, porque como eu sou advogada, então, foi automaticamente os meus clientes... da advocacia queriam comprar imóveis, então já veio a compra do imóvel com assessoria. Por quê? Porque não só a gente vende o imóvel, mas a gente faz toda a assessoria da pré-venda, da venda, do pós-venda. Então, abertura de empresas, envio de dinheiro. Obviamente, agora a gente cresceu, então a gente tem, na casa a gente tem as pessoas, né, que faz financiamento, indicamos contadores, damos assistências, né, do Wealth Management, a gente apresenta. Então, hoje a gente tem um EB5. Então, assim, a assistência ela já veio desde o comecinho. Então, eu comecei já trabalhando com o público americano,
porque a minha licença, né, é de Nova York. Então, é de lá. Então, muitos dos meus clientes eram americanos de Nova York. E, obviamente, vieram os clientes do Brasil. E a gente conversando com a Tânia, hoje a maior necessidade, muita gente, desde aquele período também, era o sonho americano. A diferença é que antes eles queriam só comprar para veraneio, não viam tanto como um investimento, e hoje eles querem comprar para veraneio e para investimento. Entendi. Então, no nosso percurso, a gente viu que o que diferenciava deles comprarem era mesmo o medo, né? O medo do desconhecido. A confiança de alguém ali. A confiança e pessoas que sabem fazer. Porque, obviamente, tem uma legislação para estrangeiro, como tem para o doméstico. E, então, aí veio uma combinação perfeita, né? Porque, primeiro que a Tânia, ela é muito profissional e ela sabe o beabá de tudo. E, além disso, ela é muito engajada, né? Porque eu moro nos Estados há muitos anos, né? Então, eu conheço o sistema nos Estados Unidos muito melhor que eu conheço o sistema do Brasil. E a Tânia vive lá, estuda, sabe a questão dos financiamentos, sabe todos os detalhes. Então, ela é uma pessoa assim, muito, não só estudiosa, mas curiosa. E como ela tem essa parte de loteadora, então ela também vê como o lado comprador. Então, quando a gente vai falar, investimento ou retorno, ela, não, vamos fazer os cálculos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, esse lá também é uma combinação legal. Ela dava a confiança de cá e você dava a segurança de lá, né? Sim. E aí, quando você fala assim, você falou um negócio interessante, porque realmente a dinâmica do Brasil é extremamente dinâmica do real estate americano ali, né? E aí, o que você viu de mais diferença e dificuldade das pessoas, talvez, entenderem num procedimento americano? Eu acho que é porque nos Estados Unidos a gente tem uma proteção jurídica, né? Então, a gente é estável juridicamente. E dentro do Brasil existe essa desconfiança de ser algo válido, de ser algo jurídico. Então, lá a gente tem todo um sistema, um exemplo, dentro da Flórida, cada estado funciona de uma maneira diferente. Certo. Mas vamos citar a Flórida. Dentro da Flórida, você, como comprador, você envia, um exemplo, de estabilidade jurídica. Você envia o seu dinheiro para uma conta calção, que é uma conta dentro de um cartório. Então, você não está enviando para um comprador. E aqui é muita diferença até mesmo... construtor. Sim. Para o cartório que você envia o dinheiro. Isso. Que aí depois o cartório E organiza. o cartório que vai organizar tudo. Depois Se for fazer financiamento, tudo. Depois do imóvel pronto, que o cartório vai passar o dinheiro para o construtor. Isso. E aqui não, né? Já vai direto para a mão do rapaz ou da empresa. Que nem aqui, quando eu vendi meu apartamento. Você manda o dinheiro, você recebe dinheiro. Ou então, quando compra, você recebe dinheiro, depois vai pro cartório e fala, chegou na conta. Então, fica aquele passo que você fica na dúvida, né? Vou passar a escritura, preciso de dinheiro na conta. E se eu pagar, a pessoa não passar a escritura... Não é? Muito isso. Já vendas caíram por conta disso. Isso, já, o que lá você não tem, porque o cartório, ele controla o comprador e o vendedor. Então, tudo é um exemplo. Você tão lógico, né? É tão lógico. lógico. Aí você manda o dinheiro e o cartório vai ver se todas as documentações estão perfeitas. Se estiverem perfeitas, vai distribuir dinheiro para todas as partes, inclusive para a comissão do corretor. E vai dar a documentação e vai distribuir o dinheiro. Então, ele não fica aquela insegurança. Eu vou mandar o dinheiro para alguém que eu não sei, que é aquele meu Será produto, que ele vai assinar que vai ali? assinar. Será que vai... Não, é tudo feito automaticamente. Então, essa que eu acho que o maior desafio nosso é mostrar a diferença de uma estabilidade jurídica, que a gente tem uma proteção jurídica, e também de desmistificar muito. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é mais a zona do conforto, né? Porque é um sonho que muita gente tem. Toda vez que a gente fala assim, nossa, é um sonho que eu tenho. Agora, mais ainda, que as pessoas querem diversificar, dolarizar. A gente tem a internet. Tá tudo muito fácil o acesso. Naquela época, a gente não tinha isso, né? Naquela época, a gente viajava, mostrava os produtos. Hoje, você faz um Google, você tá no mundo inteiro. Então, aquela coisa assim, é você falar, olha, existe oportunidade. E agora a gente tem que mostrar o sistema. Que é por isso também que a gente está fazendo um curso, né? Que a gente vai vender esse curso.
para o Brasil inteiro, para as pessoas como comprar nos Estados Unidos, com alguns cursos complementares de inglês, cursos de como fazer os processos, para também esclarecer isso, porque muitas vezes a gente tem um comprador, a gente explica e não entende. Então, assim, não, vamos fazer um curso, tanto para o corretor como para o comprador, para ele entender o processo. Eu entendi. E assim, eu gosto muito dessa situação de você diversificar, como eu já falei aqui no começo, né? Eu acho que, inclusive, é uma coisa bem interessante para investimentos não ficarem tudo dentro de uma cesta só. E mesmo que a gente diversifique dentro do Brasil, ainda assim é uma cesta só. Porque, querendo ou não, mudou uma regra política lei, né? Que aconteceu todo. Qualquer coisa. Mas eu quero saber, assim, ó... Quando a gente viu na pandemia os imóveis abaixando de preço gigantescamente lá nos Estados Unidos, a gente tinha imóveis lá que poderiam ser comprados por $60 mil. E aí, hoje, esse mesmo imóvel está 600 mil. Então, voltou para o patamar de antes pandemia e até assim, mais ainda, né? Porque ainda teve mais valorização. Ainda assim, é um bom negócio? Na verdade, a gente fala que a pandemia, né, foi um diferenciador de águas. Certo. Né? O que aconteceu? Se é um bom negócio, é um excelente negócio. Desculpa, vamos pro final. Vamos. E antes pro final. Por que é um excelente negócio? Vamos colocar a Flórida, né? Na pandemia, hoje, as pessoas trabalham de casa. As pessoas buscam qualidade de vida e elas buscam bom serviço. E o que acontece na Flórida? A Flórida, ela tem vantagens fiscais. Você não paga imposto de renda estadual, então você só paga federal. Então, você economiza muito em relação aos outros estados. Com a pandemia, o que mostrou? Mostrou as pessoas, elas não precisavam ficar no frio de determinado estado, pagando altos impostos. Ela poderia ficar na Flórida, com o Mar do Caribe, e estar economizando dinheiro. Então, hoje, a gente tem que a Flórida é a bola da vez. Sim. Valorizou muito, muito, e vai continuar a valorizar. Não tem mais volta. Por que isso? Porque hoje você tem uma migração interna do East Coast, que seria o Nordeste dos Estados Unidos, né? Nova York, New Jersey, Massachusetts, aí você tem Chicago, você tem a Califórnia, todo mundo se mudando para a Flórida. Sim. Hoje a gente tem em torno de 1.250 pessoas se mudando por dia. Nossa. Então, o que a gente tem? A gente tem uma demanda muito maior do que a gente tem para fornecer. Além disso, nós temos todas essas grandes empresas se mudando para a Flórida. Vamos colocar em Miami. A gente tem a Citadel, um dos maiores hedge funds. A gente tem Blackstone indo, Microsoft. Você tem grandes empresas de TI indo para Miami, indo para Orlando. Então, exemplo, em Orlando você tem 149 empresas se mudando para lá. Então, e ao mesmo tempo, você tem um investimento muito grande. Um exemplo, só em Downtown Miami, você tem um investimento em 5 anos de 10 bi sendo investido em uma pequena área de Miami. Então, a gente está numa explosão, vamos colocar assim, a gente está no canteiro de obras, Sim. Aonde o que a gente Miami hoje, Orlando hoje, não é em 5 anos, não será em 10 anos. Então, é uma oportunidade. Aumentou muito o preço? Aumentou. Obviamente, teve que aumentar e irá continuamente aumentar, porque onde você tem uma demanda maior que você tem um supply, que você tem para entregar, você tem aumento de preços. Qual que é o risco que existe porque a gente viu isso acontecer em São Francisco, né? Viu isso acontecer em algumas cidades ali da Califórnia, aonde ficou um preço exorbitante, é impossível. A cidade mais cara que eu já visitei no mundo foi São Francisco. Com certeza Nova York está ali no páreo, mas São Francisco é gigantesco. Qual que é a dificuldade, vamos falar assim, da Flórida chegar nesse ponto? Na verdade, a Flórida já está chegando nesse ponto. Tá. A gente já está no alguns ranks, né? Algumas eles falam que a gente é a 4ª cidade mais luxuosa. A gente vai chegar a ser... Alguns outros já falam que a gente é a 2ª depois de Dubai. A gente vai chegar nesse valor. Certo. Então, isso é uma oportunidade. Por isso que eu falo, é uma oportunidade de investir? É.
Porque agora, porque realmente a gente está em evolução. E é o que acontece. Hoje a Califórnia, eles aumentaram os tributos depois do Covid, tem alguns problemas que a gente vê, problemas de drogas, de segurança. Nova York também. Então você já tem, em Nova York, 50% das pessoas já se mudaram de Nova York depois da pandemia. Hoje você tem Miami com uns melhores salários em relação... e as empresas que estão indo são muitas empresas headquarters. Então, são pessoas com salário alto que estão buscando grandes serviços. Então, você tem Miami hoje com os melhores restaurantes. Você tem a Fórmula 1 em Miami. Você tem agora o Messi lá com o time. Você vai ter a Copa do Mundo, que vai ser lá. Cada mês você tem um evento. Evento de tênis, evento de barco. Né? Agora, sim, você tem um tênis, tem muito... Entendi. Então, na verdade, nós vamos chegar nesse preço. E algumas áreas, isso é inevitável. Até mesmo pelo que está acontecendo, a gente vai chegar no preço de Nova York, a gente vai chegar nesses preços altos, sim. Então, realmente, é uma oportunidade. E algo muito importante que aconteceu na Flórida foi a construção do trem rápido. Então, hoje a gente tem um trem rápido que já está pronto, que você sai de Miami, Forte, Boca, Palm Beach. Final de setembro agora já vai estar em ativo em Orlando e vai chegar até Tampa. Então, com esse trem rápido, a gente está aumentando ainda mais a economia dentro do estado. Então, assim, a Flórida é uma bola da vez. Eu entendi. E aí você vislumbrou isso quando você chegou na primeira vez lá e... desde o início. Desde o início. Eu sempre acreditei e sempre via a oportunidade, né? E pessoas, assim, muitos compraram. E os que não compraram, quando eu comecei, falaram, nossa, se eu tivesse comprado. Entendi. Entendeu? Eu falo, pois né? Te avisei, e aí eu né? olha, então vamos comprar, porque você ainda há tempo, né? Que ainda está crescendo, está valorizando. É muito importante. E aí, no caso lá, existe a possibilidade de comprar fração de imóvel ou, na verdade, lá compra-se só o imóvel como é normal aqui no Brasil, vamos dizer? Existem os dois, né? Existe a possibilidade de comprar timeshare. Tá bom. Que particularmente a gente não vende timeshare, é uma questão pessoal. Né, de você acreditar nessa área do mercado ou não. Até mesmo porque eu sou advogada, ela é loteadora, então nós acreditamos na escritura, nós acreditamos que você compra o seu imóvel inteiro, é seu imóvel. O que hoje a gente vê que mudou muito, é que hoje a gente tem imóveis específicos para investimentos e temos imóveis residenciais. E hoje também a gente tem uma mistura de residencial e de investimento. Perfeito. Um exemplo, a gente tem um condomínio em Orlando, onde as casas, as townhouses, você pode morar e você pode alugar por temporada. Então, vamos colocar, você vai lá, faça uma semana, 2 semanas, se diverte, enquanto você não está, ou fica um mês, ou o que for, enquanto você não está usando, você aluga. E o valor do aluguel paga todas as despesas fixas e variáveis e ainda vai te dar um retorno. Certo. Então, hoje você tem essa possibilidade de usar. E a mesma coisa em Miami. Você tem em Miami empreendimentos, que também a própria construtora, você tem a opção de contratar uma outra empresa, ou a construtora já tem um property manager, que é o gerenciamento. Certo. E você tem a opção de você usufruir e, quando não está usufruindo, pagar as próprias despesas todos os imóveis. O imóvel se paga por si só. E você ainda tem um retorno. E a vantagem de quando você tem um imóvel que você pode morar ou alugar, a questão de morar, por exemplo, para você matricular o filho na escola, você tem que ter um endereço. Se você está num imóvel que você não tem o documento que pode morar, então você não pode. Porque aí não é residência fixa. É residência fixa. Porque lá a pessoa é colocada de acordo com a região. E sim, não pode matricular em outro lugar, tem que ser ali. Sim. O que eu penso é o seguinte, assim, eu sei que os Estados Unidos ele é extremamente alavancado no débito. Sim. Inclusive o Cardone, tem aqueles outros lá grandes dos Estados Unidos que eles divulgam isso a todos os ventos, que é importante fazer dívida, é importante, não sei o que. E eu acredito nisso. Você acredita nessa vertente? Isso. Eu acredito nessa vertente. Então, falando sobre isso, como que funcionam as taxas de juros lá? Porque também existe aqui dentro, a gente trabalha com locação tem 20 anos, né? Então, a gente sabe muito bem como que funciona uma carteira de locação, como que funciona
essas dinâmicas de locação. Talvez não como Miami, mas a gente entende que às vezes tem pessoas que não pagam por conta de uma coisa ou outra. Tem uns que saem e não conseguem mais e que entraram em um processo de falência e aí fica um aluguel na mão. Então, quando você fala, ou quando pessoas lá falam que o aluguel vai pagar a parcela daquele imóvel, ele não pode contar só com aquilo. Ele tem que saber quanto que é o rendimento, baseado, inclusive, na questão de percentual. Sim. Como que funciona essa dinâmica lá? Por exemplo, primeiro, taxa de juros. Qual que é a taxa de juros de um imóvel? Eu acho assim, vamos voltar ao seu comentário um pouquinho, certo. Só para a gente entender. Quando você fala dos cardones, né, Sim. sobre as dívidas, porque a gente acredita que o dinheiro tem que fazer dinheiro por você e não você fazer dinheiro. Então, primeiro, um exemplo, se eu tenho um juros fixo, vamos colocar, eu tenho um financiamento, é juros fixos de 30 anos. Certo. Se eu compro um imóvel à vista, eu tô falando assim, é o que a gente acredita, né? Sim. O mercado É americano. o mercado americano. Isso. Sim. Se você compra à vista, vamos colocar, você compra um imóvel de 500 mil. Você está usufruindo 500 mil. Em vez de comprar um imóvel de 500 mil, você compra 2 imóveis de 500 mil, financiado, porque para o estrangeiro você pode dar até 30% de entrada. Certo. Então, assim, para que você vai dar 100%, descapitalizar você, se você pode dar apenas 30% de entrada, financiar 70%, né? Ou financiar, ou às vezes 35%, financiar o resto. E aí você pode comprar 2. E aí você vai começar a criar uma carteira de investimento. Dinheiro trabalhando ali. Dinheiro trabalhando para você, em vez de você ficar louco atrás do dinheiro. Quando a gente fala de aluguel, então tem algumas vertentes, né? A gente tem vertentes de temporada, que hoje é onde os investidores estão buscando mais, que é o aluguel diário, que é como se fosse um hotel. Airbnb. Um Airbnb você tá certo, o Airbnb é uma das plataformas. Então, o Airbnb está mudando, que nem mudou em Nova York, mudou a legislação. Então, hoje a gente está mais sofisticado, até mesmo por causa das mudanças. Sim. Então, vamos colocar os estados, as cidades estão fazendo regras que apenas determinado prédio tem licenciado para fazer por temporada. Perfeito. Apenas determinadas áreas podem alugar por temporada. Em respeito às pessoas que já moram Que no já prédio ou que moram. compraram para aquilo. Isso, Né? porque muda a estrutura do prédio Sim. e muda a Sim. estrutura do bairro, né? Então, eles precisam de uma licença que não é fácil ser dada, né? Só para comentar. E, ao mesmo tempo, as pessoas que compram com esse intuito, o direito do inquilino é um hotel. Então, é muito fácil, não tem essa coisa de... Porque ele está alugando um hotel, ou por alguns dias ficar. E aí o seu retorno é muito maior, obviamente. Sim. E aí você contrata uma empresa que faz o gerenciamento dessas unidades. E essa empresa que é muito importante você trabalhar com alguém qualificado. Porque hoje a gente fala, um exemplo, Orlando, a gente fala que existe a guerra das empresas que fazem gerenciamento de unidades. Isso também não é muito legal, porque de repente é aquele papa e mama, que a gente fala, que é o papai e a mamãe, que abre uma empresa e fala assim, vou fazer a administração Sim. de várias casas, mas esquece que ali é uma hotelaria, que a pessoa tem que fazer um olho check-in, um leite check-in, se o ar-condicionado pifar, tem que consertar imediatamente. Então, a gente trabalha só com empresas boas que fazem o gerenciamento para você ter esse retorno. Além disso, tem várias construções que têm seu próprio isso. Isso a gente está falando de temporada. Certo, Né? Então, perfeito. temporada, seu direito normal, e ao mesmo tempo, quando a pessoa aluga, ela deposita, ela faz um depósito, caso venha, deixa o cartão de crédito, caso venha deteriorar o imóvel, vai de fato ser uma hotelaria. uma hotelaria. É uma hotelaria ali e tem empresas especialistas nisso. Quanto que elas cobram percentual Então, hoje? depende. Hoje a gente tem 13%, 15%, 20%, 35%. Então, vai depender da empresa. 35%? Até 35% ainda consegue pegar. Ainda consegue, depende da empresa que você contrata. E tem empresas que já separam muito bem, porque o sistema é muito transparente. Então, fala, olha, 3% é o valor do meu property manager, 3% é de marketing, o outro é da hospedagem, das plataformas, que muitas trabalham com 15, 20, 30 plataformas. Outras têm contrato com o mundo inteiro, né, com a empresa de aviões. Então, essa é uma parte muito legal de você tem que saber que empresa você vai contratar. Certo. Outra é o aluguel normal, que é o aluguel de 1 ano,
o aluguel de 3 meses, o que aluguel ainda de 6 existe meses. lá. Sim, obviamente existe. Sim. E o aluguel sai mais caro você alugar do que você comprar. Aí você vai falar, por que a pessoa alugaria e não compraria? Eu entendi. Por quê? Porque para brasileiro é mais fácil você comprar financiado, porque o brasileiro não tem que mostrar crédito. O brasileiro, ele é estrangeiro, ele entra como foreign buyer. Então, o que ele tem que mostrar? Uma carta de contador, algumas documentações. Daqui, assim. E nem sempre renda, que alguns bancos nem pedem renda. Então, o processo para estrangeiro é muito mais fácil. Para o americano, não. O americano ele tem que fazer crédito praticamente desde que ele nasceu. Ele começou a comprar no cartão de crédito. É crédito. Cartão de crédito. Ele começa a montar crédito. Ele compra o seu carro, é crédito. Ele paga atrasado uma prestação, diminui o crédito dele. Entendi. Ele faliu, o crédito dele vai lá para baixo. Então, para o americano... Ele constrói o crédito ao longo da jornada dele. Isso. Ao longo da vida. Tá. E o brasileiro, ele já tem... Quanto lá para fazer assim, esse investimento? Qual que é a possibilidade de financiamento para um brasileiro? Imediata. Não, e o valor? Valor e taxa de juros. Então, a taxa de juros hoje, ela está entre 6% a 7%, né? Certo. Porém, a gente imagina que ela vai diminuir. Por que essa taxa? Porque até mesmo ela estava um pesadelo o ano passado e o ano retrasado no mercado, porque a gente tinha uma taxa de juros muito baixa que nunca houve no mercado. Então, não é que nem aquela coisa assim, o valor foi mais barato numa crise lá atrás. Não existiu. Perfeito. Isso foi passado, quem aproveitou. Houve o Covid, para motivar as pessoas a ficarem em casa, a comprarem suas casas, eles colocaram juros muito baixos. Então, o que aconteceu com o mercado? Não tinha imóveis. Todo mundo estava comprando. Certo. Desde o doméstico ao internacional. Então, era super complicado. Um imóvel entrava hoje no mercado, no final do dia você tinha 15 a 40 ofertas, literalmente. Eu já passava assim, como corretora, chegou uma hora e falei assim, eu não aguento mais receber oferta. Anunciar. Era horrível, porque você colocava, vamos colocar, seu imóvel você coloca por 300. Até 3 dias depois, esse 300 vira 400. Entendi. E aí, o que acontece? A pessoa que está financiando, você quase não conseguia comprar. Que a hora que começava, já porque mudava. Você tinha muita oferta à vista. Então, a gente começa a falar... eu nem mostrava mais o imóvel. Você comprava sem mostrar, praticamente. São essas fotos. E por quê? Porque para você ver o imóvel, ele já era vendido. Então, assim... E as pessoas não queriam vender. Porque falavam assim, para que eu vou vender se daqui semana que vem meu imóvel vai valer tanto? Perfeito. Então, você não tinha imóveis para vender. Isso também está acontecendo na Flórida. Ainda acontece. A dificuldade de vender, porque, um exemplo, e até mesmo em Orlando, você coloca para residência para vender hoje, à noite já tem ofertas. Então, é o que a gente fala. Se você quer comprar... você já faz sua oferta imediatamente. Não é aquela coisa assim, eu vou pensar, vou fazer uma oferta daqui uma semana. Tem que estar bem definido, né? Daqui uma semana não tem mais aquele imóvel. Entendi. Entendeu? Então, os juros, hoje ele está entre 6% a 7%, só que a tendência é diminuir, porque eles aumentaram os juros para segurar a inflação e segurar o mercado. E aí você vai falar assim, o mercado segurou? Não na Flórida. Entendi. Porque você ainda tem uma demanda muito grande, então a gente ainda está num patamar muito grande o mercado está muito aquecido. E também existe a questão que você pensa nos juros, mas o juros ele pode ser refinanciado a qualquer momento. Então, hoje você pode comprar uns juros com 7%, 6%, e lá na frente diminuir, você vai fazer o refinanciamento. Refinanciar não precisa ficar atrelado naquele E você pode antigo. Refinanciar várias vezes. Só que tem um custo do refinanciamento, né? Então, você espera baixar, assim, como você acha que já está considerável, você refinancia. Mas depois, se você quiser fazer novamente, você faz. Você paga o custo E uma coisa importante, que é legal que a Tânia falou, que as pessoas falam o seguinte, eu vou esperar os juros abaixar. Bem, a gente já não tem quase oferta. Quando os juros abaixar, os preços vão aumentar mais ainda e a oferta vai diminuir. Então, a oportunidade realmente é hoje. Entendeu? Como foi ontem, mas não existe uma oportunidade. Assim, porque cada vez mais está havendo a valorização. Sim, sem dúvida. Sim. Eu queria saber, assim, qual que é o valor da carta de crédito normalmente que um brasileiro ele consegue Como assim, da carta de crédito? O valor, eu vou comprar um imóvel lá, você vai receber 500 mil, 600, 1 milhão de dólares. Depende do valor que você pode pagar.
Depende do valor comprovado então, que mas você vocês paga. falaram que não precisa comprovar. Não, mas você não precisa. Alguns bancos não pedem um imposto de renda, mas comprovação que você tem capacidade para comprar é diferente. Então é a capacidade da parcela que você tem que... Você tem a capacidade, um exemplo, vamos colocar, você tem um imóvel, você vai comprar um imóvel de 1 milhão. Perfeito. Você tem que, Ótimo. obviamente, você vai dar uma entrada de 30%. Você tem que ter Certo. esses 30% no banco. Certo. Você 300 mil. Então, já tem que 300 estar, mil. já tem Porque que você tem que sim. dar Sim. Sim. 30%. Tá, completamente. Você tem o fechamento, vamos colocar 6 a 7%. Você tem que ter esses 6 a 7%. Que são cartórios, impostos, as taxas. Escrituras, Perfeito, né? São as perfeito. taxas de fechamento. E aí, alguns bancos vão pedir 1 ano de comprovação que você tem para pagar o condomínio, que você tem para pagar a prestação da parcela. Outros vão pedir 2 anos que você tem para comprar, que você tem ali disponível, vai depender do banco, você tem disponível para pagar as parcelas. O que a gente sempre faz, e eu acho que é muito, nem todo mundo faz, mas o que eu gosto de fazer, é pré-qualificar meu cliente no financiamento. A gente tem financiamento na casa, a gente tem mortgage brokers que a gente conhece, que são muito sérios, então a gente chega, apresenta o mortgage broker para vocês e pré-qualifica o valor que você tem para fazer o financiamento. E o imóvel fica em garantia Tá. para o banco, né? Então, se você não paga a parcela, o banco pega de Retoma. volta, Retoma, né? né? Retoma. E assim, e pra gente ter uma base de preço, hoje o que tá assim, um apartamento de 2 dormitórios, um terreno, uma casa? Como que é? Depende. Isso, mas assim, vamos pegar assim um bairro mais Não, elitizado, como se fosse aqui, se fosse o Marista, por exemplo, que é o mais alto de Goiânia, deixa né? só- O mais valorizado. Deixa eu só falar assim, que nem a Dani falou, né? Que você coloca um imóvel hoje, à tarde já está vendido. Sim. Nesse caso, nós vendemos direto do construtor. Certo. A gente não pega especificamente esses, porque Ah, até não o é- brasileiro não seria revenda resolve. ali, né? Nós fazemos também Não, sim. revenda. Só que o cliente tem que ser muito rápido. Entendi. Aí é mais para o Então, cliente local. Então, O americano- assim, nós escolhemos qual empreendimento nós vamos vender, que a Dani conhece todos os construtores lá, pessoalmente. Então, a gente pega o empreendimento que é seguro, que tem o know-how do construtor, tem todo, né, o conhecimento. Então, a gente vende esse, porque ele tem 40, 100 casas. Entendi. Então, e aí esse é lá mais vende-se fácil. na planta Entendi. também. Vende-se na Isso, planta. na E- planta Na e em planta. alguns prontos. E tem Tá. uma diferença de valor de Orlando e Miami, né? Então, Orlando, um apartamento de um quarto não, Orlando começa apartamento de $233 mil, né? Tá. Você paga, aí assim, esses são de pré-construção. E tem uns prontos também. E eu também represento eu represento construtores lá também. Então, você não tem um intermediário. Você está direto com um construtor, que eu represento. Então, isso é legal também. Sim. Então, você não fala... É assim, praticamente os preços variam do que você quer. Orlando, você quer residencial, então é mais barato do que de investimento. Um residencial, você pode comprar uma casa de 2, 3 quartos por $380 mil, $450 mil, em bairros legais, entendeu? Em Orlando. Mas se você quer para investimento, onde você pode morar e alugar por temporada ou apenas para investimentos, os valores são mais altos. Aí a gente já tem estúdios, que a gente tem esse empreendimento que possui, que está em processo de pegar 2 certificações da Disney, está no First Hotel, que é o sucesso do momento, que representa o construtor, e aí ele começa um apartamento por $233 mil, você tem uma casa, uma townhouse de 6 quartos por 650, e uma casa por 850 de 8 quartos. Entendi. Mas por que isso? Porque 8 quartos, 6 quartos, brasileiro é muito. Porque... Mas é porque é o do- vacation ali, É né? vacation, a Exato. gente... Disney, Orlando, né? Com é a certeza. primeira cidade... Vai todo mundo. Todo mundo, junta todos. A Isso, família toda, A né? família Família, Sogra. amigos, várias Isso. famílias e juntas. sai mais barato e é mais cômodo, porque você tem a cozinha gourmet, você tem a piscina privada, dentro do condomínio... Segurança. Tem o water park, né, o parque aquático, e que nesse condomínio é legal, ele é o maior sucesso de vendas, que é até complicado, porque toda hora eu tenho que ficar ligando pro consultor, tem mais unidade, porque vende, aí é super rápido, porque, né, assim, Sim. é muito requisitado,
E por quê? Porque agora eles estão fechando um contrato com o First Hotel, que é a primeira marca independente de alto padrão de luxo do mundo. A certificação da Disney, que significa você vai ter os serviços de como você estivesse numa hotelaria dentro de um hotel da Disney. Que legal. Então, você vai ter um recepcionista da Disney, você vai ter os serviços Disney, chegar uma hora antes, transporte, todo desconto nos ingressos. O que eu gosto muito dos Estados Unidos é que eles são bons comercialmente. Né? Os Estados Unidos, eles realmente são uma máquina de marketing gigantesco. E não tem dia nem hora. Trabalham assim 24 horas. 24 horas. 24 horas. Isso é incrível. E ainda conseguem melhorar cada vez que vai. Você fala, como que vai melhorar? Não, existe jeito de melhorar. Não, e melhora. Que nem a Tânia até brinca, né? Às vezes a gente liga para os construtores ou para os nossos parceiros. Aí eu vou ligar sábado à noite e não atende. Eu escrevo, trabalho. Aí na hora atende 11 horas da noite. É isso? É isso mesmo. Tipo assim, eu tô ligando, o pessoal, tô me divertindo, tô descansando, vamos falar outro dia. É trabalho, tem um cliente. Na hora liga. Olha só. Aí domingo a gente já tá com contrato, já estamos fazendo. Porque o mercado é aquecido. Então, se você espera um dia, 2 dias, você já perdeu a oportunidade. Tá, eu queria saber assim, com relação. A gente sabe que o mercado de lá é bacana, a gente tem a questão da dolarização, né, da renda. Porque se a gente dolariza e a gente faz uma parcela para pagar em dólar. Se não tiver a receita para pagar depois, feita ela em dólar, se a gente fizer ela em real... Complica um pouco, né? Dá uma apertada. A gente não sabe o que pode acontecer. Né? Aquela dívida, de você converter ela para real de 1 milhão, vai ficar 5 daqui de um dia para o outro, porque o dólar ele é instável. Então, normalmente, o que é feito é a dolarização também da renda pelo imóvel. É essa que é a proposta. Você vai receber em dólar, né? Sim. Então, você vai ter a conta lá. Você vai guardando os lucros para essas emergências, né? Tá. E também, assim, eu acho que isso é muito importante, que é legal, trabalhar com o profissional certo. Por que eu falo isso? Porque você vai estar, quando você fala assim, eu não vou de repente ter. Hoje o mercado está muito aquecido, o aluguel, falta aluguel. A gente até atendeu uma pessoa ontem do alto padrão, e falou assim, mas esse imóvel é muito caro, o que acontece no lugar? Bem, lógico que a gente não pode garantir, mas quanto mais alto padrão, mais difícil é você ter um imóvel disponível, porque a pessoa não precisa alugar. Ela pode ficar com o imóvel fechado. Então, hoje o que acontece? Hoje a gente tem falta de imóveis para aluguel, tá? De longo período. E a gente aluga de uma forma muito rápida também. Eu tenho prédios que eu alugo antes de colocar no... A gente tem um sistema que se chama MLS, que é o sistema dos corretores. Então, quando eu pego uma gestão, né, do imóvel para vender ou para alugar, a gente pode colocar naquele sistema. Hoje, geralmente, até mesmo que eu trabalho muito com construtores, então os meus clientes também são clientes e corretores. Então, eu vou colocar que eu tenho esses 2 elos. Antes de colocar no sistema, eu já aluguei. Entendi. Então, assim, hoje, assim, como você falou assim, eu não vou deixar de ganhar. E se você faz parte de um investimento, de uma property manager que já faz esse de temporada, hoje vamos colocar Miami e Orlando tá com uma taxa de ocupação de 90%, 93%. Sim. Que é altíssimo. Então, você vai ter na alta temporada um valor altíssimo de retorno e na baixa temporada você vai ter menor. Então, o risco disso acontecer é menor, mas não falo que não vai acontecer, que nada na vida é 100%. Então, o ideal é realmente fazer o que a Tânia falou, fazer uma reserva caso tenha. Mas como hoje você tem um retorno muito alto, quando a gente faz o retorno, né, que a gente vê, o que a gente geralmente calcula? Eu gosto de fazer retornos com taxa de ocupação de 80%. Tem gente que faz com 90%, 95%, 100%. Na verdade, eu não faço taxa de retorno. Eu faço um cálculo como informativo, porque eu não posso falar que vai ter essa taxa de retorno, eu sou corretora. Não estou vendendo investimento, eu estou vendendo o imóvel. Mas quando a gente estuda o mercado, o que eu gosto de falar? 80%, porque a propriedade pode usar uns 10% não alugar. E eu gosto de fazer um estudo de mercado,
onde a gente calcula mais ou menos baixa temporada, média temporada, e não calcula alta temporada. Mostra a possibilidade ali meio real. Porque na alta assim. temporada, provavelmente, o proprietário do imóvel vai querer estar lá, né? Você compra uma casa na Disney, você quer ir em julho, quer ir em dezembro, janeiro, Natal, Réveillon, né? Mas tem uns que não querem só para investimento. Então vai muito, né? Muito particular. Ao que quer o investimento vai ter um retorno maior que você calcular outra temporada. O que quer usar é difícil falar. Então, eu acho que o estudo do mercado geralmente seria legal. Eu gosto de ser conservadora. Porque mostrar o pior cenário, que no melhor cenário você me agradece. Você agradece a gente. Faz sentido. Acho que assim, é pelo profissionalismo, porque você quer perpetuar no mercado. Sim, né? Então, você tem que mostrar para a pessoa o que é de fato ali que pode acontecer. Já aconteceu, no entanto, de pessoas de lá querer investir no Brasil? Olha, aconteceu, mas não agora. Sem ser brasileiros, assim, porque brasileiros ainda tem o sentimento emocional, né? Vou porque é a minha avó, porque não sei quem. Brasileiro, né? Sempre brasileiro tem. Normal. Estrangeiro, assim, tinha uma época que havia um interesse pela moeda de câmbio e tudo, mas hoje a gente existe certos receios na América Latina de ocorrer... Políticos, na verdade, né? Políticos e jurídicos. Eu acho que é muito receio jurídico de mudar uma legislação, você ser estrangeiro, acontecer alguma coisa com o seu imóvel e tudo mais. Então, hoje, assim, eu particularmente, outras pessoas podem ter esses investidores. O que hoje você vê investidores estrangeiros, mas aí não seria no residencial, seria no comercial. Seria na compra de uma fazenda, de uma usina, de uma mineração. Aí a gente já está falando de grupos investidores estrangeiros que sempre investiram na América Latina ou no Brasil, que continuam a investir. Entendi. Aí já é diferente. Mas é um jogo diferente, né? Não é o residencial. Outro, O comercial continua. Mas também de uma forma mais conservadora, né? A gente está numa forma mais conservadora. E vocês acham que, assim, que as pessoas... A gente está chegando no final aqui, mas, assim, as pessoas, elas vão... Como que tá a democratização disso no Brasil? A renda das pessoas daqui é suficiente para fazer isso? Vocês estão tendo clientes que, fora do agro, porque o agro ele já é pujante por natureza e já existe essa diversificação. Porém, assim, qual que é a outra vertente econômica daqui que também está fazendo muito essa migração? Olha, a gente está vendo muito forte. Na verdade, o brasileiro hoje são os que mais compram. Tá? E a gente tem uma América Latina inteira. Eu viajo para Colômbia, Peru, Chile. A gente viaja para o mundo inteiro, né? Atendendo os clientes internacionais também, Canadá, tal, e tudo mais. E, na verdade, hoje existe uma procura muito, muito grande. E eu acho que até mesmo uma forma diferente de ver o mundo. Certo. Não vou tanto restringir e falar da política, mas de ver o mundo. A gente está um mundo globalizado. Então, como um mundo globalizado, que você tem a internet, as pessoas estão mais abrindo a mente em relação... Vamos diversificar. Vamos diversificar lá, aqui, porque quando lá tiver fraco, de repente aqui vai estar forte, quando aqui tiver fraco, lá vai estar forte, e você tem sistemas jurídicos lá que você faz uma antecipação sucessória, uma associação, né, de herança. Então, hoje existem muitas questões de abrir empresa, de fazer já uma holding, mas uma holding americana, que não é americana, né? Que é uma empresa americana. Então, você já tem todo um sistema jurídico que hoje as pessoas estão buscando esses sistemas jurídicos para diversificação. Eu, particularmente, um exemplo, a gente está aqui há uma semana, né? Atendemos clientes e fizemos algumas conferências. Hoje vamos fazer uma conferência no Cresce de Goiânia para aprender, dar oportunidade para os corretores locais, entender o mercado internacional, que o mercado internacional ele está no Brasil desde a cidade menor à cidade maior. Então, a gente vai apresentar aos corretores essa oportunidade, porque realmente está muito latente, está muito forte. E praticamente a gente está sem dormir, né, Tânia? A gente está com tantos clientes que acaba um cliente, vai para outro cliente, vai para outro cliente. Graças a Deus. E eu tô embora domingo e praticamente a gente está falando... Já com data para voltar. A gente está falando não, né? A gente está falando não. A gente vai marcar mais tempo. Né? Entendi. Então, assim, ou seja, você vê o interesse
nítido das pessoas todas, Sim. pelo menos entender melhor esse mercado, essa dinâmica, mas a gente sabe que a tomada de decisão aqui, ela demora às vezes um pouco. Demora. E aí como que vocês esperam que essa tomada de decisão seja rápida? Olha, o que acontece? A gente tem vários tipos de clientes, né? Uns Certo. que já tinham o objetivo de comprar, então a tomada de decisão Mais já é rápida. imediata, que é mais mostrar o produto certo para as necessidades dele e a segurança que a gente vai dar toda essa assessoria para ele, né? E outros clientes que estão começando, que falam o seguinte, como que é a questão jurídica, como que é a questão de enviar o nada dinheiro. ainda, né? Estão querendo ser educados no mercado americano. Do mercado. Mas, ao mesmo tempo, também, como a procura está muito grande, então vamos colocar num processo de uma semana, você tem uma mistura. Então, você já tem muita gente pronta, e aquele de ser educado já vai ser educado na próxima viagem, ou até mesmo online. Aí eu queria até falar, né, que você trabalha com isso, Sim. com inteligência artificial. Hoje, praticamente, 90% a 95% das minhas vendas são online, é através de Zoom. Então, hoje a gente ensina o cliente internacional online, a gente faz a venda online. Se é um móvel pronto, você já tem o 3D, que a pessoa entra, vai vendo. Hoje, as legislações mudaram por causa do Covid, que as pessoas começaram a fazer à distância. Então, hoje você faz a oferta online, você faz o fechamento online. Você não precisa estar localizado nos Estados Unidos para fazer. Então, hoje o processo mudou muito. E também hoje as pessoas estão dando a importância do seu tempo. Então, se é investimento e a gente já mostra todo o empreendimento, tudo, você fala assim, olha, eu não quero usar minhas férias para ir para investimento. Eu já quero usar minhas férias. Comprou, já está pronto. Já então, usar. vou lá, vou usar. Entendi. Entendeu? Então, muitas das vezes eles compram e aí eles vão lá já esperando a champanhe já para usar. para usar com o seu apartamento todo pronto e a gente vai blindar a compra já. Então isso tem acontecido muito. E como a gente ajuda, né? A gente dá toda a assessoria, a gente ajuda a abrir a conta, abrir a empresa, a gente fala qual a melhor forma, de onde ele colocar o imóvel da empresa, o tipo da empresa. Então nós apresentamos vários profissionais, né? Na área contábil, na área jurídica. A gente dá toda a assessoria para o cliente, para ele completo. Nossa, muito bom, gente. Só falar, eu quero ali. E, pum, sim. Isso. E é interessante isso, né? Ontem eu estava inclusive comentando, porque eu dei uma palestra lá em Itumbiara. E aí falando lá para as pessoas que, assim, ó, loguinho, se a gente não se especializar, se a gente não for pro lado tecnológico, se a gente não entender essas ferramentas, não vai ser mais os corretores de Itumbiara que vão vender em Itumbiara. Não, são outras pessoas, inclusive de outros países, que às vezes nem vendendo conhece, aqui, que né? não conhece, mas que tem Sim. acesso às tecnologias, às ferramentas e, consequentemente, ao networking que vai ter ali. Então, para deixar para eles a possibilidade também, que foi isso que é o ponto aqui de eu falar, que eles não precisam também se limitar a vender Itumbiara. Isso. Pode vender, inclusive, Miami, Estados Unidos, Flórida, Miami. Nova York, Isso. e é isso que acontece, que é por isso que a gente está fazendo curso também, que a gente está lançando, ensiná-los, né, junto com a tecnologia também, e ao mesmo tempo os congressos que a gente está ensinando os corretores, porque hoje tudo é online. Então, vamos colocar o seguinte, você tem a tecnologia, da internet, então você está em Itumbiara, você está vendendo em Miami e você está buscando clientes no Brasil inteiro. Perfeito. Na verdade, se falar inglês no mundo inteiro, se você fala espanhol, você pode estar em Itumbiara vendendo para a América Latina inteira, Miami. Ou Flórida. Então você não tem mais limites, né? A gente retirou as barreiras O limite tá na da mente, fronteira. né? Da fronteira, isso. O limite está na mente. E que é muito legal a gente sempre motivar, sair da zona do conforto e buscar o desconhecido. Legal. Porque o desconhecido é bem gostoso. E nós temos que quebrar também esse desconhecido, né? Isso. Por exemplo, quando eu comecei a ir para Miami, a primeira viagem, nossa, aquela, né? Depois eu fui várias vezes, falei, gente, é tão fácil ir para Miami, é tão simples, né? simples. E é mais assim, barato, entendeu? né? E mais barato. Mesma coisa comprar um imóvel, entendeu? Você compra um imóvel, você acha que é difícil, que...
Nada, gente, é tão fácil, entendeu? Não tem, a gente tem o medo do desconhecido, né? Mas quando vê assim, é bacana, né? É bacana porque está diversificado e você fez alguma coisa incrível que favorece a família, que favorece tudo ali, a sua estabilidade, quem sabe a economia futura dos seus filhos e tudo mais. Isso tem acontecido bastante. Na verdade, a gente está numa fase muito boa de agradecimento, né? Sim. As pessoas hoje estão agradecendo que compraram imóveis com a gente. Legal. Pela valorização, pelo retorno em dólar e também pela qualidade de vida. Por ter aquele retorno, as pessoas falam assim, eu ia uma vez por ano na Disney, eu ia uma vez por ano em Miami. E aí eu tenho pessoas que falam assim, não, poxa, eu tenho imóvel, então eu tô tentando ir 2 vezes. Olha esse mar do Caribe, eu faço cruzeiro, eu faço isso. E ainda por cima, o valor que eu gasto nas minhas férias, o imóvel tá me dando. Então ele tá se autopagando, ainda tá pagando as minhas férias. É a qualidade de vida, né? Isso cada vez mais é importante. A sua qualidade de vida. E talvez a gente pode até finalizar aqui falando aquela questão, né, assim, que a gente saiba ser inteligente o suficiente para fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Isso. E não a gente trabalhar pelo dinheiro. Isso. E aí essa é uma das possibilidades, é investir nesses mercados externos, especificamente em Miami, onde está tendo esse boom imobiliário. Sim, com certeza. Gratidão por vocês terem aqui compartilhado esse tempo aqui com a gente. Foi muito bacana conhecer você, Dani, muito bacana conhecer você, Tânia. Bacana a história de vocês duas, assim, onde elas se encontraram também nesse novo momento de vida. A gente deseja muito sucesso. Claro que a gente vai deixar para todo mundo nos comentários aqui o contato de vocês. E quem sabe a gente já vai, assim, já começar outros projetos e outros planos aí juntos, com certeza. Foi um grande prazer estar aqui. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. Bom demais, gente. Então, compartilha, curte, comente. Vamos fechar a parceria aí com elas, gente. Vale a pena, né? É isso daí. Então, um abraço para vocês. Foi mais um Conversas A3 aqui. Um abraço.